Boa noite a todos. Estamos estudando a saúde mental, saúde emocional para o tempo do fim, ou no tempo do fim, só apenas para abreviar o título aqui nos slides, né? A nossa série. Hoje nós veremos a terceira parte de como vencer os vícios. Nós veremos vários exemplos hoje, novamente, sempre tentando reconhecer e indagar a fundo de quais são os nossos vícios, as nossas adicções, o que nos prende, o que nos escraviza. E hoje nós veremos também alguns deles relacionados ao meio social em que nós cristãos convivemos. Não serão aqueles vícios muito conhecidos que têm efeitos catastróficos e devastadores, como o álcool, as drogas, né, o fumo, mas entraremos em outros vícios mais aceitos pela sociedade e até mesmo no nosso mundo e cultura cristã, tá bom? Então sempre teremos a palavra de Deus como nosso guia, orientação, e oro, sempre oro para que seja libertador, seja não apenas uma descoberta, mas que isso traga uma mudança na sua vida através das decisões que você tome seguindo a voz do Espírito Santo, tá bom? Então vamos iniciar nosso estudo. A irmã Marilena vai orar por nós. Oremos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que habita dos mais altos céus, vamos nesse instante, Senhor, pedir que o Senhor nos dê uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender e a conhecer também o que nós estamos fazendo, nossos vícios, nossas distrações, a nossa falta de conhecimento, Senhor. Nos abençoa mais uma vez. Temos agora esse estudo que o irmão Johan vai nos orientar. Que o Senhor possa usá-lo e capacitá-lo cada vez mais, para que ele seja dirigido por ti, para que todos nós vamos cada vez mais compreender os teus planos maravilhosos de salvação. Nos ajuda, Senhor Deus, não só nesse estudo, mas que possamos tomar decisões sábias, guiadas por Ti. Sabemos que o Senhor quer a nossa salvação e nós aceitamos e te pedimos que nos corrija, que nos ensina e que nos capacita. Te pedimos todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Então, hoje nós começamos falando a respeito de um caso. Você se lembra que a gente falou do ciclo, né? O ciclo vicioso. Existe uma mentira, existe uma dor que gera uma suposta necessidade, aí vem algo, uma substância, um objeto, um comportamento que nos dá uma sensação de bem-estar, um prazer, e nós obtemos essa sensação, logo caímos, nos afundamos no vazio, e aí começam a ocorrer as mudanças e a gente volta ao vício e assim o ciclo se continua. Então nós vamos começar hoje acabei não me esquecendo de colocar a figura de uma personagem, uma artista, Tatum O'Neill, ok? É um exemplo de uma pessoa que estava nesse ciclo e que exemplifica claramente como nós estudamos como funciona o vício. Você pode procurar na internet, tá bom? Se não me engano, eu vou errar se eu falar, tá? Não sei se ela já morreu ou ainda está viva, mas ela é do meio norte-americano, de quem trabalha com artes, com filmes, tá? Hollywood, essas coisas. Então, ela era uma menina que com 10 anos de idade, ela ganhou um Oscar. Imaginem, né? Por volta da década de 60, 70. Então, isso foi um recorde que não foi batido até os nossos dias. Era filha de pais divorciados e sua mãe, já naquele meio, né, usava muitas drogas e vivia saindo com vários homens, mesmo casada com o pai da menina, de Tatum O'Neill, tá? Aos 13 anos, ela foi violentada sexualmente. Então, naquela época, ela já tinha alguns problemas com o pai, já que os pais viviam em brigas, né? Embora tinham fama, riqueza, eles não se entendiam. Então, para ela, ter recebido o prêmio do Oscar não foi um momento feliz. Ao contrário, né?
para ela foi o início de problemas, porque o pai, sendo ator, ficou com inveja. E como era alguém é, carente de sentido de vida e conhecimento, né, da verdade, ele ficou incontrolável com a inveja de que a filha tivesse conseguido esse prêmio e ele não. Quando ele ficou sabendo, ele ficou incontrolável. Então, o sentimento com o qual ela disse, né, eu associo vencer o Oscar, é uma tristeza profunda de ter sido abandonada por meus pais. Então, imagine essa realidade, né? Fictícia, a fama, o glamour e uma tristeza escondida atrás de tudo isso. Para uma revista especializada nessa parte de atores e atrizes, né? Ela disse assim: cortei os meus pulsos, consumi muita droga, já ela foi crescendo, né? E tudo que tinha no meu minibar, né? Ela tomou um dia com a intenção de beber, combinou drogas, álcool e outros medicamentos. Isso foi no ano de 2002, essa declaração. Então aí ela começou a usar drogas por muitos anos. E em 2020, aí lembrei esse dado, né? Em 2020 ela morreu de AVC e através da overdose por causa de um medicamento. Então ela ficou em coma um mês, ok? Antes de tudo isso acabar. Então a gente vê aí esses ciclos, né? Talvez ela acreditava e sofreu muito pela condição em relacionamento dos pais. Eles não me amam, eu não valho nada para eles, não tenho valor. Ou talvez eles me odeiam porque o pai teve inveja do prêmio que ela conseguiu. É, ela tinha muitos ressentimentos, sentimento de raiva, culpa, talvez por ser quem ela era, né? E por ser odiada pelo pai por ser quem era. Então, muitas pessoas às vezes afirmam que o vício, as drogas, se inicia quando estamos cansados ou quando estamos com fome ou quando existe uma dor muito forte. Isso é resumo de alguns estudos, né? As pessoas fazem perguntas àqueles que são viciados em drogas e geralmente tem esse início, né? Alguma dor muito forte que quer ser aplacada, alguma necessidade não suprida, né? E aí a pessoa vai e dá abertura para o início devastador das drogas. Então, é, terrível, e aí creio que, e tomara que você não conheça um caso desse, né, parecido com pessoas que se envolveram com drogas, com vícios, a tal ponto de autodestruir a sua própria existência, tá bom? Ellen White, ela vai comentar aqui a respeito dessa questão, e nós já estudamos a profecia, né, como será um futuro tempo de angústia, então vejam como ela já conecta uma necessidade com algo que nós precisaremos aprender a também resistir, com a ajuda de Cristo, obviamente, né? O tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. É, se não teremos cartão de crédito, dinheiro, seremos desligados do sistema, né? Nosso nome será, não poderemos comprar nem vender, etc. Então, nós precisaremos depender pela fé do nosso sustentador, do nosso Pai. Então, é essa fé que ela não se importa com os confortos, com as situações que hoje nós estamos acostumados, né? E com muita, e eu digo isso, né, também pela fé, com muita paz e harmonia interior, nós passaremos por situações que fisicamente não estarão de acordo com o que nós gostaríamos, né? Momentos de apreensão, falta de controle do nosso sustento e fome, tá bom? Então, nesse contexto desse tipo de necessidade, o inimigo vem, assim como fez com Jesus no deserto, e ele apresenta uma substância que possa aplacar a dor, o sofrimento, a fome, aquela necessidade. Então, o ciclo de Tatum
O'Neill, né? Começou com um abuso sexual, ela começou com essa dor, usar drogas, se tornou um vício, ela pensava, me odeia, não mereço viver, sentiu raiva, vergonha, foi para o álcool, tentou o suicídio, e assim esse ciclo se perpetuou, né? E nós sabemos que Jesus tem poder, e já mostramos o ciclo virtuoso, né? Que Jesus pode nos salvar disso, né? É, a ajuda dele é concreta, é real, e nós temos evidências de testemunhos de várias pessoas que foram libertas do vício, tá bom? Então nós vamos ler alguns textos bíblicos agora de como Jesus passou por situações nas quais ele enfrentou fome e sede, e ele venceu por nós, ou seja, se ele venceu em condição humana, para nos dar exemplo e para que, através da vitória dele, nós pudéssemos obter vitória também. Então, Salmos 69 vai apresentar aqui uma espécie de profecia, trabalhando sempre com os paralelismos, né? As situações que os salmistas escreviam e que Jesus cumpriu posteriormente quando ele veio. Salmo 69, 20 e 21 diz: Afrontas me quebrantaram o coração, e eu estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Ou seja, está projetando o momento da cruz, o momento de sofrimento. Quando não teve nenhum intercessor, nenhum apoio, os amigos fugiram e tal. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram de beber vinagre. Essa é uma versão, né? Almeida Corrigida Fiel, e eu coloquei uma outra versão aqui na sequência para entender melhor o que era o fel, né? Na linguagem de hoje, o mesmo texto diz o seguinte: Os insultos partiram o meu coração, e eu estou desesperado. Esperei que alguém tivesse pena de mim, mas ninguém teve. Esperei que alguém viesse me consolar, porém ninguém apareceu. Quando estava com fome, eles me deram veneno. Quando estava com sede, me ofereceram vinagre. Essa foi a realidade que Jesus enfrentou por amor a nós. Então, no momento mais terrível de dor e sofrimento, Ellen White comenta de que foi o momento em que ele foi colocado junto com a cruz no buraco, né, que foi preparado para receber a cruz. Então, eles pregaram as mãos, né, e os pés com a cruz deitada, e eles, quando levantaram e eles encravaram na terra, essa cruz, pela gravidade, né, desceu com tal força, de maneira que isso causou uma terrível dor. E com certeza Jesus deve ter gritado. A gente não imagina essas cenas. Então, ela disse, né, comentando, inspirada por Deus, de que esse foi um momento terrível de dor física. Então, ele rejeitou, após esse momento, foi oferecido essa substância, né, essa droga, e nós já falamos sobre isso, nós vamos usar isso como motivo da nossa salvação, porque Jesus passou por isso, tá bom? Como a solução para aqueles que têm vícios como esse que nós estamos falando aqui, tá? Marcos 15, 22 e 23, já é o cumprimento dessa profecia de Salmos, disse assim: E levaram-no ao lugar do Gólgota, que, perdão, não sei se eu passei um texto, não, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Novamente, né? Isso não foi, Satanás foi muito astuto ao colocar isso no momento de fraqueza máxima. E porém, Deus estava premeditadamente, né, falando em Salmos, aquele texto como uma profecia, porque desde a fundação do mundo, todos os detalhes da vida de Cristo já tinham sido prefigurados e mostrados que ocorreriam e ele cumpriria. Então, por que Deus permitiu que tudo isso se cumprisse ao pé da letra da maneira que a divindade planejou? Para demonstrar que todos aqueles que caem nas armadilhas do inimigo no aspecto do vício das drogas, pudessem encontrar esperança através de Cristo Jesus nesse momento.
em que Jesus rejeitou ser drogado. Ok? Então, os versículos 34 e 37 continuam dizendo: E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Então, o texto bíblico nos mostra de que ele experimentou e não aceitou, sabendo do que se tratava, tá bom? Sobre esses episódios da vida de Cristo, os últimos antes dele morrer, Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 528, ela comenta assim: Aos que padeciam morte de cruz, era permitido ministrar uma poção entorpecente para amortecer a sensação de dor. Então, era muito cruel, né? Eles não queriam deixar de demonstrar esse espetáculo terrível e horrendo é, para o público, né? Do que seria receber o pago de algum roubo, assassinato, daqueles que recebiam o castigo da cruz. Então, os romanos queriam mostrar a todos a impiedade ao eles aplicarem esses castigos a esses homens. Porém, eles mantinham esses homens dopados para que o espetáculo continuasse e assim os súditos, os israelitas nesse caso, ficassem com medo de chegarem um dia até a cruz, né? Então, por isso se criou essa poção entorpecente. Então, essa foi oferecida a Jesus, mas, havendo aprovado, recusou-a. Não aceitaria nada que lhe obscurecesse a mente. Por quê? Como nós estudamos há 2 estudos atrás, né? Porque no momento mais terrível, Jesus escolheu que você fosse o centro da vida dele. Ele não se vitimizou, não se tornou o centro dele, não exigiu justiça, não tornou o pai o centro dele, né? Mesmo se sentindo abandonado. Ele se lembrou daqueles que seriam salvos pela graça, né? Mediante a fé, ao aceitarem esse sacrifício e ao olhar para a nossa história, nós tendo sido o centro daquele momento e a escolha dele, né? Ele se recusou. Então, não aceitaria nada que ele oscurecesse a mente, sua fé devia ater-se firmemente a Deus, sem nenhum entorpecente, tinha que estar lúcido. Essa era a sua única força. Obscurecer a mente era oferecer vantagem a Satanás. Então, ele foi tentado ver de outro modo, né? Álcool, a receber cigarro, receber drogas, porque nenhuma pessoa que fumou, caiu em pecado, em vício, etc., passou por essa situação extrema de mitigar a sua dor com esse tipo de substância. Muitas pessoas em situações muito mais vantajosas têm dinheiro, têm bens, têm saúde, são jovens, não falta nada e aceitam o vício das drogas. Então, para o caso mais extremo, né, que a pessoa não tem o que comer e aí ela recebe drogas como uma maneira de aplacar a sua fome, Jesus foi além, com momentos de terrível dor e sofrimento e escolhendo se manter limpo, tá bom? Então, e por que isso nos traz esperança? Porque os salmos escreveram isso desde muitos séculos antes, para que todos nós pudéssemos ter certeza de que quem estava no controle era Jesus e não Satanás. Satanás propunha as tentações, propunha a dor, era o causador desses sofrimentos, mas quem estava no controle era Cristo. Ele em nenhum momento cedeu. E Satanás, imagina que ele estava ali, né? Se corroendo, porque ali, logo ali já estava a sua sentença final, a morte de Cristo sem pecado, na pureza, né? Espiritual, mental e física. Ali Jesus conseguiu a maior vitória e a terrível derrota, né? Que Satanás sofreu naquele tempo. Então,
Vou contar a história também de uma moça que ela foi visitar uma clínica de recuperação, tá bom? E esse caso é um caso prático de alguém que tinha vício e que ela encontrou cura espiritual através dessas verdades. Então, o psicólogo daquela clínica, né, conhecendo essas verdades, aplicou esses princípios de mentira, dor, o ciclo virtuoso, vicioso, mostrou os textos, né? Então, quando ela descobriu a mentira que essa moça carregava, a mentira que essa moça carregava era: você vai terminar como a sua mãe. Porque a mãe dela tinha morrido de overdose. Então ela estava fadada à voz do inimigo que dizia isso para ela, né? E você se lembra do caso daquela mulher que tinha um bebê de 4 meses também, né? Algo parecido. Então ela estava se repetindo a história da mãe e quase estava a caminho de terminar como ela. E, repentinamente ela foi convidada para ir para essa clínica e aí ali ela ouviu falar de Jesus, ouviu essa história, percebeu, sentiu, teve clareza que Jesus foi tentado para receber essas substâncias, e então ela começou a chorar e chorar e chorar, e aí ela se esvaziou, ela se entregou a Cristo, e eles começaram uma terapia através da oração, né? Terapia com o psicólogo, tratamento, limpeza, purificação, e ela foi liberta das drogas. Então, é um caso prático, né? É, e nós estamos dizendo de que vai ocorrer da mesma maneira com todas as pessoas que têm esse problema, mas nós podemos dizer que existe cura, tá bom? Então, Jesus passou por 40 dias de fome e ele foi tentado para acabar com a sua terrível dor, falta de alimento na sua boca, no seu estômago, no seu corpo, né? Então, ele foi tentado aliviar essa dor apenas dizendo com a sua palavra poderosa que esses pães se convertam que essas pedras se convertam em pão. Então ele foi tentado a fazer milagres por Satanás. Não foi à toa que ele chegou num momento de maior fraqueza, né, e debilidade. Dessa maneira, aqui eu queria ampliar essa questão da definição que nós vimos, o que é vício, né, biblicamente falando. A primeira definição que nós vimos, só para lembrar, em Jeremias, se encontra de que é quando nós cavamos cisternas quebradas, rasgadas, rotas, nós nos afastamos da fonte verdadeira de água viva, e então buscamos em outras fontes essa água, e a água não é retida, a água vaza, vai embora, e ali nós continuamos cavando, né? Aquele ciclo, busca pela água não pura, não verdadeira, que nos vicia, e aí nós continuamos cavando e cavando, encontrando apenas vazio. Essa é a primeira definição. A segunda definição, e é um pouco mais ampla, e não tem um texto bíblico que a gente vai usar, mas vocês vão entender, é que todo vício é baseado num princípio da idolatria, ok? Então, basicamente, se e nós já vimos isso. E para quem está chegando agora, né, eu indico os vídeos anteriores da nossa série para entender o que eu vou dizer agora. Quando Deus não é meu centro e outra pessoa, uma coisa, um comportamento, uma substância ocupam o centro da minha vida, essa coisa, substância e pessoa, etc., sensação, comportamento, se define como meu Deus, como meu ídolo. Então, esse outro centro gera prazer em mim, gera um ciclo vicioso e eu passo a ter uma dependência daquele vício, daquele ídolo, tá bom? Então, na essência, seria uma certa obstinação, teimosia de praticar algo para que eu tenha um bem-estar, algum benefício com aquilo. E pode ser um pecado acariciado, pode ser uma pessoa, pode ser o trabalho, pode ser um filho, um cônjuge, pode ser qualquer coisa boa que me faça sentir bem, animado, motivado, porém que não é o centro
que deveria ser Deus. Tá? Então, lembre-se, estamos apenas juntando as fichas dos nossos estudos anteriores, e então a segunda definição envolveria a verdadeira adoração. Quando Deus não está no centro, nós não os adoramos, então começamos a adorar qualquer outra coisa. Meu corpo, minhas aptidões, habilidades, meu trabalho, minhas capacidades, meu intelecto, ou a beleza do corpo do meu namorado, do meu noivo, da noiva, etc, etc. Ou tantas outras coisas que a gente falou, né, que são socialmente aceitas e que definem a condição de ídolo, tá bom? É, então, eu vou mostrar outro texto bíblico, outro texto de Ellen White aqui, tá bom? Para vocês entenderem e complementarmos o que estamos dizendo aqui. Conselho sobre Saúde, na página 52, ela disse assim: os homens que foram separados pela imposição das mãos, está falando dos ministros, tá? Dos pastores, como um exemplo de que alguns deles podem ter algum vício. Aqueles que foram separados para ministrarem nas coisas sagradas vão muitas vezes ao púlpito com a boca poluída, os lábios manchados e o hálito contaminado pelo vício de fumar. Está falando em geral, né? Daqueles que no âmbito cristão não acham nenhum problema beber, fumar, né? Contaminar o seu corpo e ainda falar de Cristo, né? Num sermão, numa pregação, etc. Falam eles ao povo em lugar de Cristo. Como pode tal serviço ser aceitável a um Deus santo, que requeria que os sacerdotes de Israel fizessem preparativos tão especiais antes de chegarem à sua presença, para que sua santidade não os consumisse por desonrarem-no, como no caso de Nadab e Abiú. Vejam a comparação, né? Todo sacerdote tinha que se purificar dias antes, semanas antes, para encontros solenes com Deus. Vocês acham que isso mudou para os nossos dias, para os nossos tempos? Apenas pela misericórdia de Deus a gente não vê muitas pessoas sendo fulminadas como Nadab e Abiú. E um dia nós entenderemos, né, toda essa misericórdia. Podem eles estar certos de que o poderoso Deus de Israel ainda é um Deus de limpeza? Professam eles estar servindo a Deus enquanto estão praticando a idolatria? Ao fazerem do seu apetite um Deus, o fumo é seu acariciado ídolo. Então é desta situação que estamos conectando e dizendo, né, que esses sinônimos, idolatria, falso centro, vícios, são outra definição das cisternas rotas, tá bom? Então, o que eu faço o tempo todo? Onde eu encontro prazer? Você se lembra aquela pergunta que a gente repetiu em vários estudos, né? O que está diante de mim? Está a minha dor, o meu espelho, nossa, que bonito que você é, né? Olha, cuide do seu cabelo, pode usar mais maquiagem, use tal adorno. Quem é o centro? A minha aparência, as minhas habilidades, onde dedico minha energia, os meus recursos. É, eu faço com a esperança de poder ter a sensação de me sentir mais animado, desejado, amado, valorizado, aceito. Se a resposta a essas perguntas recai numa pessoa, em qualquer coisa menos Deus, então eu tenho um ídolo, tenho pecado acariciado, tenho um vício, e ali eu estou, mesmo que talvez aceito pela sociedade, né? Eu sou dependente, sou escravo daquilo, ok? Então, cuidado com pessoas que não fumam, não bebem, não se drogam, mas têm vício em pornografia, moda, adornos, consumismo, redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, o cuidado do corpo, o trabalho. Vamos falar de alguns deles hoje, tá bom? Qualquer coisa dessas pode ser o centro. Aonde você está passando mais tempo com Cristo e um relacionamento com Ele, ou nos seriados da Netflix e outras
plataformas. Você passa mais tempo compartilhando piadinhas ou lendo a Bíblia, né? Então, são perguntas que a gente tem que ser muito honesto e não só fazermos a nós mesmos, e sim pedir libertação a Deus por tudo isso, tá bom? Então, numa situação mais ampla, para você se lembrar, né, conforme a primeira página do nosso slide, se nós não estamos adorando a Deus, nós estamos incorrendo num vício, naquilo que é o centro está ocupando mais tempo e energia, recursos de nós, tá bom? Então, voltando ao exemplo de Cristo, né? Não tem problema nenhum comer pão quando a gente tem fome. O problema de Cristo não era ele comer o pão no momento que ele estava com fome real. O problema era o quê? A mentira, a tentação de ele fazer um milagre no momento que não devia ocorrer. Então, não tem nenhum problema em praticar esporte, levantar peso para fortalecer os nossos músculos, e nós precisamos fazer isso, né? Porque à medida que nós envelhecemos, nossos músculos vão caindo, então precisamos fazer exercício, precisamos fortalecer nossos músculos, né? Mas nós não precisamos tornar nossos músculos um motivo de admiração diária ou dedicação, se eles estão crescendo, tirar uma foto, divulgar, propor, né? Vocês estão me entendendo, tá? Então, muitas das coisas que eu citei são boas, trabalho, pessoas, atividades da igreja, são boas, porém, se aquilo se torna o centro, então eu caí no mesmo problema, mesmo em condições culturalmente aceitas, tá? Então, o problema está quando aquele vício, aquele ídolo me escraviza, consome meu tempo, consome meus recursos e minha energia. Então, no âmbito cristão, nós podemos até ajudar na igreja, por uma motivação equivocada, uma autorrealização, uma promoção, ser bem reconhecidos no meio social cristão adventista, reputação, reconhecimento. Olha, ele fala bem, ele conhece muito, ele sabe muito, ele tem uma memória muito boa, a oratória dele é muito boa, e a gente gosta de ouvir aquilo, a gente se enche de orgulho, e pronto, caímos na tentação, na idolatria, e a gente passa a quê? A querer estudar mais, saber mais, ter uma melhor oratória, e aí, mesmo nessa situação, vejam quão terrível pode ser o engano, nós podemos ter tirado Deus do centro dessa situação. Então, por isso que Jesus sempre nos disse, né? Maldito o homem que confia no homem. Então, nós não podemos depositar nossa confiança no Johan, no Rodrigo Silva, em qualquer pastor que você colocar aqui, em qualquer padre, em qualquer pessoa que espiritualmente falando seja a sua referência, porque não existe nenhum homem que possa ser seu salvador. Apenas Jesus Cristo pode te trazer libertação para você encontrar a verdadeira adoração, ok? Mateus 7, 22, 23 diz o seguinte: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Eles são cristãos ou não são? Pessoas que estão falando assim, seguidores de Cristo, talvez que têm igrejas, têm conhecimento da palavra, e pregaram e ajudaram, né? Fizeram séries evangelísticas, batizaram, deram classes bíblicas presenciais, online, e tanta coisa que a gente pode fazer por Cristo, mas mesmo assim ele pode talvez não ser o centro da nossa existência. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se nós estamos baseados numa mentira, né? E suponham que pregar o evangelho é uma roupagem bonita para esconder o que é uma autorrealização pessoal, por exemplo. Então, baseado numa mentira, eu tenho um vício, eu tenho uma falsa adoração, aos olhos de Cristo isso é iniquidade. E às vezes nós podemos falar bem sobre a Bíblia e da Bíblia, mas não conhecer o autor da Bíblia. E ali
essa palavra será cruel e será dura. Não te conheço, porque a verdade é uma pessoa, não é um conhecimento teórico da palavra de Deus, tá bom? Então, num contexto cristão, às vezes nós atacamos os frutos, né? O que nós estamos olhando. Devido aos bons modos, costumes e até mesmo a aplicação da modéstia cristã em muitos templos, né? Quando, por exemplo, uma moça chega, está recém-chegada para a igreja e ela entra com roupas curtas, roupas chamativas, ou alguém que veio, está bêbado, drogado e está sem uma aparência física que deveria ter, né? Então, aí vem um irmão, alguém que se aproxima e ele fala assim: Olha, você precisa mudar seu vestuário, você precisa mudar o tamanho da sua saia, qualquer coisa, transparência, enfim. Então, a pergunta que cabe aqui, num caso prático, né, já que nós estamos falando disso. Se no sábado seguinte, aquela pessoa, moça, bêbado, drogado, algum indigente de rua, ele mudasse de roupa, conforme o conselho dado, seria pela motivação ou porque ela encontrou libertação para o problema dela? Se a mentira, por exemplo, daquela moça você é bonita se você mostrar o seu corpo para os rapazes. Se essa é a mentira, né, que ela aceita, você terá valor quando atrair o olhar dos homens. Por exemplo, se essa for a mentira, né, e o valor dela não vem dela se considerar filha de Deus, né? Porque Jesus morreu por ela. No sábado seguinte, ela mudando de roupa, teremos prova suficiente de que ela mudou essa mentira por uma verdade? Então, nós estamos atacando os frutos, nós estamos tentando resolver o problema pelos frutos e não no coração, na mudança interna, trazer a verdadeira motivação para que essas pessoas tenham modéstia cristã verdadeira. Então, pode ser uma pessoa que veste de preto, que tem um cabelo pintado, pode ser qualquer coisa e por qualquer motivação, né? Ou, nesse caso, às vezes a gente pode ir para o diácono e a gente falar assim: Nossa, irmão, você não deveria julgar essas pessoas, você não deveria fazer isso, você deveria ter bons modos, né? Boas maneiras de abordar as pessoas assim, ou elas não vão voltar mais para a igreja. E da mesma forma, né? Se ele de um sábado para o outro ele deixa de fazer aquilo, será que nós atacamos o problema pela raiz ou estamos apenas atacando os frutos? Porque nós não sabemos as motivações de irmãos que fazem isso. Podem ter motivações corretas, oportunas. O diácono vê aquela moça como a sua filha e dá um conselho valioso, né? Ou pode ser que seja aquela pessoa, aquele diácono que está apenas julgando, criticando por um falso, é, um farisaísmo, né? Olhando as aparências, um extremismo, olhando para apenas a lei, os bons modos, né? Então, a vestimenta nesses exemplos é o fruto ou é a raiz do problema? Ok? É algo que nós precisamos pensar. Então, ao atacarmos os frutos, estamos alimentando ou retirando as mentiras da raiz? Cada situação vai precisar de quê? De que alguém abrace, converse, acolha, não condene, usar o método de Cristo, certo? Para nós recebermos bem as pessoas, independente de como elas estão vestidas, para que então não ataquemos os frutos, e sim ataquemos o que? A necessidade, a mentira que está por trás, né? E levar o verdadeiro evangelho de Cristo, através do método dele, né? Primeiro ajudando, apoiando as necessidades sociais, físicas, mentais, espirituais, para iniciar essa transformação. Então, se a moça ela pensa que não vale a pena se sentir valorizada e tem que ser cada vez mais atraente, né? E a igreja ela não se sente bem e na igreja ela não se sente bem recebida, acolhida, né? Aceita. Então ela vai embora. E aí o que que aconteceu? Nós alimentamos ou eliminamos a oportunidade de salvar aquela moça? Então, se falamos de vestimenta, do fruto, e sendo que o fruto da mentira, né, do vício, é a própria vestimenta, estamos tratando apenas
do fruto e não do problema, tá bom? Então, e se, e se olharmos para o caso do diácono, por exemplo, né? Ele está mais perto ou mais longe de Cristo ao fazer isso? Nós não sabemos, não podemos julgar. Ele está reagindo como um publicano ou como um fariseu? Não sabemos, não podemos julgar, né? Então, e aí a pergunta cabe a cada um de nós, né? Na igreja, eu me considero um fariseu ou um publicano? O fato é que quanto mais perto estamos de Cristo, mais pecadores nós deveríamos nos sentir. Então, nós deveríamos nos sentir como publicanos. E como publicanos, nós não deveríamos apontar o erro dos outros, porque nem Jesus os condenou. Ok? Quem somos nós para julgar nosso próximo? E quem faz isso julga, né, a lei de Deus. E se julga a lei de Deus, está julgando o próprio Deus. Ok? Então, quanto mais perto de Cristo, mais pecaminosa será a nossa natureza e a nossa sensação, porque nossa percepção, ela resulta do contraste que eu tenho ao estar mais perto de Cristo. Quanto mais perto da luz, mais intensas são as trevas, né? Mais perto da pureza, maior será a minha impureza. Então vamos falar de uma outra situação prática, né? As redes sociais, os casos de Instagram, Facebook. Vocês podem assistir até mesmo na Netflix e já no YouTube, em vários lugares já estão divulgados claramente estudos que provam de que aquilo vicia e traz dependência, né? Está comprovado de que essa dependência, pelos likes, por ser valorizado, por se sentir visto, né? E está comprovado através de estudos que pessoas que têm essas necessidades têm algum tipo de transtorno. Ou são narcisistas, ou, né, querem aparecer o tempo todo, né? Ou em outros tipos de transtornos, né? Como talvez não se sentem aceitos em casa, no meio social, no trabalho, e eles acham um meio de serem aceitos pela sociedade virtual. Eu me lembro, e esse é um caso, né, real que eu vivi, uma nós morávamos num condomínio que tinha um fundo, umas palmeiras, e o fundo era uma montanha com muito. Parecia um fundo, uma paisagem muito bonita, né? E havia uma piscina e a pessoa tirou um selfie e ela postou, né? Porque isso uma vizinha contou para minha esposa e minha esposa viu, né? De que aquela foto foi publicada com ela dizendo que ela estava na praia. Porque do jeito que aparecia a piscina, ela, as palmeiras, parecia uma praia. E aí quando ela viu, e as vizinhas viram, né? A pessoa estava querendo dizer de que ela estava passeando numa praia, quando na verdade estava num condomínio aí, no meio de Belo Horizonte. Então, vejam, né, a necessidade que as pessoas têm, entre aspas, né, pseudo necessidade, de divulgar por divulgar, de aparecer por aparecer. Então, as redes sociais se tornaram uma espécie de compensação da verdadeira relação que deveríamos ter com os demais, né? Face a face, tete a tete. Não sei se vocês já viram, inclusive nas telas, né? Eu vi isso, e não é um bom exemplo por isso. Como as pessoas se conheciam desde a época de 2020, né? Perdão, 1920, a cada década, tá? Onde conheceram o parceiro, o cônjuge. E aí era no meio familiar, no trabalho, né, no bar, na escola, na universidade, etc. E à medida que as décadas foram passando, o trabalho, a família, né, encontros sociais, etc., foram caindo de lugar de encontro e hoje ocupam um dos primeiros lugares. As pessoas estão se conhecendo de maneira online, se relacionam de maneira online, estão noivando, casando, e elas marcam encontros e se casam, etc. Então, de tão forte que é o mundo virtual, tá bom? Então, se eu não gosto de alguém, outra mentira, né? Se eu não gosto de alguém, a pessoa não vai comigo, a pessoa não gosta de mim, o que que eu faço? Com um botão eu deleto, elimino a amizade dessa pessoa e imagine, né? No mundo real as coisas não funcionam assim, tá bom? E se essa pessoa estivesse
ao meu lado, eu teria coragem de falar assim, eu não quero você como meu contato, como minha amiga? Teria coragem? Claro que não, muitas pessoas não. Então, muitos pensamentos, sentimentos se escondem atrás das redes sociais, né? E o psicólogo, alguns psicólogos entendem de que talvez as mentiras que estão escondidas atrás das redes sociais, eu estou sozinho, eh, não sou aceito pelo grupo, né? Ou pode ser algo mais longe, né? Não sou desejado, e aí eu passo a mostrar coisas para me sentir desejado, valorizado pelos outros através dos likes. Então, eh, as redes sociais pegaram todos. As mães que, enquanto estão amamentando, estão passando o dedinho. As crianças que desde cedo já estão assistindo às telas, que para viajar precisam das telas na frente do banco da frente, né, do piloto e copiloto, para que a viagem seja mais tranquila. Os adolescentes, horas e horas nos seus quartos. Os idosos foram pegos? Quantas mensagens nós recebemos dos nossos tios, né, avós, pai, mãe, nas redes sociais, divulgando coisas que eles entendem que são positivas, inclusive para nós, mas eles já estão também viciados, né? Então, as redes sociais aproximam os que estão longe, mas afastam os que estão perto, ok? Então, a tela sem fim foi feita para isso, para viciar, para você nunca achar o fim. Você continua rolando, rolando, rolando. Os filhos dos desenvolvedores não usam. Isso já está, todo mundo já sabe, e isso já seria uma prova suficiente de que você não precisa entregar um celular para seu filho desde cedo, ok? Dizem que é mais comum com as mulheres, talvez por essa questão de comunicação, né? Mais facilidade de trocar ideia, trocar opiniões com as amigas, etc. Porém, todos nós caímos nisso, né? Outra questão nas redes sociais: todo mundo pode opinar, contar sua opinião, ser o dono da verdade e se pulveriza a verdade, e aí todos são donos da verdade, né? Na internet, as fake news, mentiras, etc. Ok? Passando para um outro vício, comentando aqui rapidamente a questão do trabalho, o excesso, né? Os que trabalham como uma maneira de esconder algo. O trabalho é a forma mais simples de evitar uma dor, sofrimento no lar. Isso também está comprovado. Se você tem algum problema em casa, né? Você chega, você só encontra discussões, brigas, o ambiente não está bom, a casa está bagunçada, o ambiente está terrível, etc, etc. O que que você vai fazer? Você vai ficar mais tempo no trabalho, no computador, você vai arranjar meios de justificar aquilo, tem que entregar tal coisa para o meu chefe, e está o quê? Apenas escondendo, aplacando uma dor, um inconveniente, um desconforto que já existe e está no lar, tá bom? Enquanto isso, os filhos continuam recebendo a influência de qualquer outra coisa que está ocupando o tempo deles, né? Jogos, videogames, e assim se instaura um vício familiar, né? Então existe às vezes falta o verdadeiro equilíbrio, né? Usar com moderação o que é bom e se abster do que é mal. Então, somos tentados a fugir de casa. Eu me lembro na pandemia, né? Nós fomos todos para um ambiente remoto e alguns dos meus colegas, né? Eles não conseguiram, mesmo na pandemia, ficar trabalhando de casa. Aí eu não vou estabelecer julgamentos, né? Mas fato era que a pessoa não conseguia ficar em casa porque o ambiente não era bom, ok? E aí começam reclamações, então a pessoa prefere ficar conversando com os colegas, brincando, do que estar perto dos filhos da esposa, porque ali o ambiente não é, o ambiente é tóxico, né? Então, é, então somos tentados às vezes a abraçar também excesso de responsabilidades no trabalho, voluntariados, né? Responsabilidades na igreja. Eu já sou líder daquilo, e estou junto nos bravadores, nos jovens, na comunicação. Eu também sou ancião, sou líder disso, daquilo. E nós achamos que isso é bom, mas na verdade pode ser que seja uma mentira, né? A igreja não funciona sem você, a sua família não seria a mesma sem você, no seu trabalho precisam de você, quando na verdade
isso está nos escravizando, né? Está tirando tempo, recursos, tempo do nosso relacionamento com Deus, com a nossa família, familiares. E qual é a herança que nós estamos passando para os nossos filhos, né? Estamos querendo apenas transmitir bens, brinquedos, livros, boa escola, presentes, ou estamos passando um tempo de qualidade com eles, mantendo um vínculo? Quando eles forem crescer e eles se tornarem idosos, se nós jogamos para o segundo plano, né? Se terceirizamos a educação deles com a babá, o que que eles vão fazer no futuro conosco? Eles vão terceirizar nosso cuidado, talvez em asilos, etc, etc. Então, é, outro tipo de vícios, né? Vício pelos esportes, times, adrenalina, né? Praticar qualquer tipo de esporte radical também vicia, rouba nosso tempo. Imaginem as apostas, né? Quantas pessoas no Brasil está caindo feio e terrível isso? Quantas pessoas usaram dinheiro do Bolsa Família para apostas? Quantas pessoas estão deixando crianças, né, familiares, famílias sem dinheiro para o sustento, porque esse dinheiro está indo pelo esgoto das apostas. Então, e às vezes brigamos, nos desentendemos por política, por questões esportivas, de torcida com os nossos amigos, colegas, só pelo fato de termos um outro time simpatizante, né? Ou torcemos para outro time. Passando bem rapidamente, nosso tempo é curto, mas eu queria citar também, né? Como que é a questão das relações tóxicas, relacionamentos. Quando um noivo, um namorado, um cônjuge é o centro do outro, né? Eu passo a ter ele como um vício ou um ídolo. Então eu posso brigar com os meus pais, que não me entendem, eles não me entendem, e de repente aparece alguém que me entende, me faz sentir bem, e ao seu lado eu me sinto abraçado, eu me sinto aceito. Então, uma forma de a gente mudar de ambiente, de mudar de casa, né? Os pais que cobram muito, exigem muito. Quantas pessoas se casam por querer apenas se distanciar dessa prisão? E quantas pessoas estão escolhendo errado, entrando em relacionamentos tóxicos por quererem se livrar de um pai, de uma mãe que está o tempo todo? O amor é cego, né? Tem esse ditado. Essa é outra mentira, né? O amor não é cego, o amor é uma pessoa, Deus é amor. Mas nós entendemos essa expressão no contexto que estamos falando aqui, porque a pessoa não enxerga, não vê que está entrando numa fria, num buraco, só porque acha que precisa de certa independência emocional, independência financeira, seja lá o que for. Então, a paixão como base do engano, né? O que eu sinto, o que importa é o meu prazer. Eu me sinto bem com ele, então eu vou casar com ele. Quantos saem por uma suposta independência financeira, buscando mais conforto, ou porque já querem construir um próprio lar, né? E então surgem relacionamentos tóxicos. Um controlando o outro, um na posição passiva, né? E aí surgem frases que podem resumir tristemente a realidade, né? Me bate, mas não me abandone, né? Ao ponto de criar dependência de pessoas que não têm nada para contribuir para o nosso crescimento. E aí aparecem problemas, né? Feminicídios, violência familiar, chantagens emocionais, tanto de homem como mulher, né? E aí eu queria falar no final do nosso estudo aqui agora, de dois filtros que Satanás utiliza para nos enganar, tá bom? Esses dois filtros são a base do sustento das mentiras de Satanás. E esses dois, nós possuímos esses filtros, tá bom? O primeiro deles é o intelecto, tá bom? Nossa lógica, nosso raciocínio, nossa capacidade de pensar. Nós recebemos e somos bombardeados por tentações, por mentiras o tempo todo. Então a gente olha e fala assim: nossa, eu conheço bem a Bíblia, conheço bem a palavra, e eu reconheci, intelectualmente falando, eu reconheci o engano, ok? Então, e um segundo seriam as emoções. Ok? Eu gostei daquilo, me senti bem, senti prazer, então isso é bom para mim, aquilo, pronto, caí na tentação. Então, quando nós olhamos para a queda do primeiro casal, nós podemos ver que ambos os filtros
Adão e Eva se apoiaram nesses filtros, ok? Então, quando Eva caiu no pecado, ela deixou que o seu intelecto, o seu raciocínio, a levasse a desconfiar da palavra de Deus. Porque Deus disse, não devem comer. E ela começou o quê? Tocando, sendo seduzida, e ela acreditou talvez na mentira de Satanás, serão como deuses. E logo depois, ela passou pelo filtro dos sentimentos. Ela viu o fruto, ficou atrativo, ficou com água na boca, mastigou, o saboreou, ok? Então, falando rapidamente, nosso intelecto é uma boa maneira de nós reconhecermos o que poderia ser um vício para nós. Então, perceba que o nosso intelecto é limitado, somos falhos. Nosso intelecto é baseado nos 5 sentidos. Então, se nós só conseguimos observar o que é perceptível às 5 avenidas da nossa alma, e o que é muito limitado, né? Nossa lógica, nosso raciocínio são baseados na linguagem. A gente constrói frases de lógica, premissas, enunciados, axiomas, tudo baseado e hoje tem teoria, né, filosofia sobre a lógica, mas é baseado na nossa maneira como nós escrevemos esses axiomas, esses postulados. E se a língua vai mudando, esses axiomas também vão mudando. Então ali já tem um quê? Um certo relativismo e uma premissa que pode ser estabelecida mal escrita, mal redigida, mal pensada, mal concebida, ok? Apenas um exemplo. A ciência hoje se baseia para descrever a origem das coisas, porque a principal premissa deles é nenhuma mente inteligente pode ter participado do surgimento da vida, etc, etc. Então, que prova maior vocês querem? Que o intelecto nosso, da humanidade, em conjunto, não é um filtro correto para reconhecer a verdade. Então, não sabemos tudo, nem das nossas áreas de atuação, por mais experiência que nós tenhamos, somos muito parciais conosco mesmo, com aqueles que conhecemos. Então, nossa inteligência é baseada em conhecimento e capacidade, não num relacionamento com Deus, o dono da verdade e a verdade em pessoa, né? Então, e recentemente se descobriu a inteligência emocional, e nós já falamos sobre isso, né? A inteligência emocional é superior à inteligência cognitiva, ao QI. Então, nosso intelecto nos torna orgulhosos, mesmo tendo um vasto universo de conhecimento diante de nós. Eu já conheci pessoas na faculdade, em outros meios, que se achavam e elas conheciam assim, de pequenininho, das próprias áreas de atuação. Mas não, porque tem um título, cargo, etc, etc, o orgulho cresce achando que sabe muito. Então, nosso intelecto nos afasta de Deus, quando na verdade deveria nos aproximar dele. E se nós falarmos dos nossos sentimentos, então? Nossos sentimentos oscilam, são baseados em emoções, lembranças, estímulos, né? E eles nos enganam. Os sentimentos de Eva foram alterados com a mentira que ela acreditou. E nós terminamos aqui com essa análise dos dois filtros, mostrando Ellen White comentando a respeito disso. E que isso sirva para nós, os nossos dias. Quais são os filtros que você está utilizando para reconhecer o que Satanás está querendo colocar como próximo vício, ou reforçar o vício atual que você tem? No caso de Adão e Eva, né? Adão e Eva Perdão, a Adão e Eva foi permitido comer de todas as árvores em seu lar edênico, exceto de uma. Disse o Senhor ao santo par: no dia em que comerdes da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrereis. Isso era a verdade. Eva foi enganada pela serpente e levada a crer. Então, aqui, estou destacando aqui, levada a crer é o quê? Os seus pensamentos mudaram. Ela dialogou, conversou, o seu intelecto foi colocado à prova para que ela pudesse ser levada a crer, o intelecto, que Deus não faria como dissera, ou seja, você não vai morrer. E não é que, de fato, Eva não morreu logo que ela comeu do fruto. E o primeiro pensamento foi: ele tinha razão, eu não morri, né? Olha a lógica, né? Que estava descrevendo uma mentira e um terrível fato. Comeu,
e cuidando que sentia a sensação de uma nova e mais exaltada vida. Qual foi o segundo filtro? Que ela se confiou nos seus sentimentos, nas suas sensações. Então ela sentiu, teve a sensação de uma nova e mais exaltada vida. E aí parece que a mente já surgiu o coração enganoso, né? Na verdade, já estava se decompondo nas suas células a glória de Deus, etc. E ali ela, na verdade, já estava tendo uma sensação oposta, né? Quando o coração enganoso estava achando que ela estava o quê? Brilhando, ela estava escurecendo. Levou do fruto para o seu marido. Ela se tornou escrava de Satanás e foi trazer um novo adepto para a escravidão que Satanás propusera para ela. A serpente havia dito que ela não morreria e ela não sentiu nenhum efeito negativo. Sentimento, perceberam? Não sentiu, sentiu. É, ao comer do fruto, nada que pudesse ser interpretado como a indicar morte, mas, pelo contrário, uma sensação agradável, a qual imaginava ela fosse semelhante à que os anjos experimentavam. Olha para onde levou a imaginação corrompida dela. Ela achou que estava na situação de um anjo. Então, acreditar que o que eu sinto é uma verdade, é uma das maiores distorções cognitivas que existem. Eu me sinto bem com aquela pessoa. Distorção, né? A ciência comprova, né, que pessoas que saem compulsivamente para comprar, comer, se divertir, né, apenas porque estavam com sensações positivas, é um tipo de problema, tá bom? Como eu me sinto mal, então você não é uma pessoa boa. Porém, se eu me sinto bem ao seu lado, você é uma pessoa boa. Vejam, lógica, sensação humana, falhas. Imaginem, de repente eu me sinto bem, aí eu começo a pagar para todo mundo, né, que eu devia. E de repente o meu dinheiro do mês some. Por quê? Porque me sentindo bem, alegre, feliz, fui para o restaurante, convidei familiares, gastei todo o dinheiro que tinha, e eu, com a sensação de bem-estar, de repente gastei, sei lá, 30% do meu orçamento mensal. Né? Quantos noivados, casamentos estão se destruindo porque estão usando o filtro dos sentimentos? A paixão passa, a frustração toma conta e o outro não me faz feliz, então é melhor buscar o outro que me complete. Né? Então, qual é o filtro verdadeiro? A verdade, o que diz o Senhor, o que Jesus faria, qual é a vontade de Deus, o que a Bíblia diz a respeito. Que Deus nos abençoe para que nós possamos termos esse filtro e pedirmos em oração a cada dia para que Ele possa obrar em nós libertação e cura. Vamos orar? Amado Senhor, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra mais uma vez. Obrigado pelo tempo valioso que as pessoas têm separado para aprender mais de Ti. Obrigado pelo privilégio de poder compartilhar. Senhor, nos perdoe, nos ajude a reconhecer cada um dos nossos vícios, escondidos em roupagens, em situações, estruturas comportamentais, cognitivas, a respeito de um vício que nós escondemos. Fale ao nosso coração, ao nosso íntimo, que a voz doce do Espírito Santo nos mostre a todos os ouvintes, as pessoas que estão aqui conosco, para reconhecermos o que está ocupando o centro, o que é um ídolo, o que é um vício diante de nós. Obrigado pela libertação real, poderosa que nós podemos obter em Cristo Jesus. E por isso que nós pedimos em nome dele. Amém.